Olá pessoal, aqui é Orlando da Engine-me. Eu vim contar para vocês um pouco da filosofia por trás do curso Estruturas 4.0. Quando a gente criou esse curso, o nosso objetivo era colocar o projetista estrutural no centro da responsabilidade pelo empreendimento que ele está envolvido. Qual que é a diferença de um projetista convencional para o projetista 4.0? O projetista convencional, ele tem um fluxo de trabalho que parte da arquitetura, ele recebe o projeto arquitetônico e busca desenvolver o projeto mais econômico possível em termos de materiais, respeitando a norma brasileira. O projetista 4.0 pensa diferente, porque ele entende a sua responsabilidade dentro de todo o sistema que envolve um empreendimento. E por isso ele olha para processos. Os processos são centrais, eles são o ponto de partida do projetista 4.0, porque ele entende que a partir de processos bem construídos, das instalações, fundações, quantidade de pilares, mão de obra, eficiência que a mão de obra pode produzir dentro daquele empreendimento, quando ele coloca isso dentro do seu escopo de responsabilidades, muda-se também o resultado do projeto. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que quando você coloca os processos como elemento central, a gente consegue ter resultados muito positivos. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês um comparativo entre duas lajes muito simples, sendo a primeira uma laje convencional e a segunda uma laje plana protendida, tá? Para a gente entender qual que é a diferença que existe quando você centraliza, quando você põe o processo na centralidade da sua análise, tá? Então perceba assim, é uma laje bem simples, tá? Aqui você pode observar, nós temos 4 panos de laje, temos aí 6 vigas, né? Sendo 3 vigas horizontais e 3 vigas verticais, apoiadas em um conjunto de 5 pilares, né? Aqui do outro lado, a gente tem uma laje lisa, né? Uma laje plana protendida, que tem 4 pilares, 2 vigas faixa horizontais e cordoalhas, cabos distribuídos no outro sentido, tá? Então assim, quando você olha essa primeira estrutura, no primeiro momento, vocês vão concordar comigo que a gente deve ter ali uma lâmina média de consumo de concreto na faixa de uns 15 centímetros, né? Em comparação com essa segunda estrutura, que é uma estrutura protendida, a gente tem no mínimo, para ser viável pela norma, a gente fazer uma estrutura protendida 16 centímetros de laje. Então, mas aqui nós, para a finalidade da nossa análise, vamos considerar que seja uma laje lisa de 20 centímetros. Quando você olha esse primeiro dado, é muito comum você se perguntar, pô, por que eu vou fazer uma laje, uma estrutura que gasta mais concreto? Olha, nessa aqui eu tenho 15 centímetros de consumo, tá? Nessa eu tenho 20 centímetros de consumo. Por que raios eu tomaria essa decisão? Pessoal, eu estou falando 15 porque estou presumindo que cada uma dessas lajes está na faixa de 12 centímetros e trabalhando com vigas de 60. Aqui pelos vãos proporcionais que a gente está trabalhando, parece ser uma solução que vai atender dentro dos critérios da norma. Então aí isso aí deve dar um consumo médio de 15 centímetros, tá? Continuando, quando a gente vai analisar o aço, certo? Nessa estrutura convencional, a gente deve ter um consumo de aço aí em torno de 80 a 110 quilos por metro cúbico. Não deve ter muita variação nesse sentido. Você vem para essa estrutura, a laje lisa, a soma dos dois aços vai ser menor, porque o CA50 deve ir para uma taxa de consumo. Nós estamos sempre usando valores médios, tá, pessoal? Pela experiência de projeto que aqui a nossa equipe carrega. Então, você tem em torno de 40 quilos por metro cúbico de aço CA50 e 20 quilos por metro cúbico de CP190. Ou seja, os dois aqui somados devem estar na faixa de 60 a 70 quilos por metro cúbico, tá? O aço CP190 é um aço mais caro do que o CA50, tá? Então, a soma apesar de em quilos a gente ter menos material aqui, o que é muito bom para a produtividade, às vezes o custo, a conversão vai praticamente empatar. Tem um aspecto aqui, pessoal, quando você pega esse número frio de 80 a 110 quilos por metro cúbico de aço, que passa desapercebido. Para que você tenha um consumo eficiente de aço, você vai necessariamente ter uma variação de comprimentos e bitolas muito grande na sua armadura, tá?
que isso significa? Muito mais material e variabilidade material para você gerenciar. Você requer mais atenção na execução da mão de obra e, portanto, mais mão de obra, mais atenção, mais chances de falhas também. Então, olhar esse número frio da diferença entre aço num sistema e em outro não é suficiente para entender quais são os benefícios quando você olha para esse processo. Porque aqui você tem um material muito mais flexível, que é o CP190 para trabalhar. O aço CA50, normalmente você vai trabalhar com telas padronizadas, industrializadas. Então, é uma vantagem assim, muito superior no que diz respeito à construtividade desse tipo de estrutura aqui. Tá? Quando a gente entra para formas e mão de obra, é que a vantagem fica muito mais perceptível. Porque, veja bem, se a gente está trabalhando com esse conjunto todos aqui de vigas e de pilares, percebam até pelo corte que a gente está observando aqui, pessoal, que essa estrutura cheia de vigas com panos de lajes pequenos, ela tem uma taxa de madeira e de consumo de forma muito superior ao que você observa apenas um tabuleiro, né? Um tabuleiro plano, muito simples de montar, muito rápido de montar, com uso muito menos madeira. Aqui, por exemplo, uma forma de uma estrutura como essa deve consumir cerca de 2,2 metros quadrados de forma por metro quadrado de estrutura. Enquanto aqui você tem praticamente uma relação 1 para 1, falando de panos de laje, porque você tem praticamente o pano da laje todinho forrado embaixo com as laterais da laje. Tá? Então é muito mais simples de você montar uma forma como essa. E a mão de obra, que é uma consequência, sobretudo, das formas e das armações, que a gente já comentou, que já tem um teor de industrialização muito maior nas armações desse caso, a forma é também um outro elemento que você consegue muito mais facilidade nessa montagem. Pessoal, em resumo, uma estrutura comparando com a outra, tá? Aqui você tem mais concreto, você tem uma quantidade menor de aço e o aço mais industrializado, e a gente tem menos forma e menos mão de obra. Então a pergunta que eu deixo é assim, o que faz sentido para vocês? Ficar na estrutura convencional, que tem essas características que a gente já discutiu, atende à norma, atende à arquitetura, mas carrega essa carga de artesanato ainda, ou a gente ir para um sistema mais industrializado, que tem características que colaboram muito mais fortemente para a produtividade do empreendimento como um todo. Então, assim, essa é a reflexão que a gente quer gerar e quer provocar em vocês, projetistas. Colocar vocês como protagonistas. Vocês também são responsáveis pelo sucesso do empreendimento. Antigamente, o projetista entregava a estrutura para o pessoal da obra se virar. Hoje em dia não existe mais isso. Não tem por que a gente agir dessa forma. A gente tem todas as ferramentas do mundo de apoio industrial para conseguir conectar tanto a equipe que pensa em projeto e a equipe que pensa em obra. A gente consegue fazer esse processo muito mais sinérgico. A gente consegue ser um projetista de estruturas que pensa na ponta, que pensa como que a equipe de obra vai conseguir executar, como que a equipe vai executar com segurança, como que a equipe vai executar com produtividade, que tipo de decisões eu posso tomar em projeto, que são decisões que vão influenciar a possibilidade de industrializar o empreendimento.